Atenção! 7 sinais que o seu coração não está bem e você não pode ignorar. Mais de 400 mil brasileiros morrem por doenças cardiovasculares por ano. Pare um segundo e pergunte para si mesmo: seu corpo já tentou avisar que algo não vai bem? Eu sou o Dr. André Wamber, cardiologista, e hoje vou dividir este vídeo em 3 partes. Primeiro, os 7 sinais visíveis no corpo que merecem atenção. Depois, os 7 sintomas que você pode sentir quando o coração não está funcionando direito. E, por fim, o que fazer para prevenir e quando procurar ajuda médica. Se este assunto é importante para você, fique comigo até o final e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Antes de começar, um aviso importante. Este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica. Se você notar múltiplos sinais ou sintomas, procure um profissional de saúde para investigação. Agora vamos aos sinais que você não pode ignorar. 1. A ruga diagonal na orelha, o chamado Frank Sign. Imagine uma linha que cruza o lóbulo da orelha em diagonal. Foi descrita pelo Dr. Sanders Frank e, desde então, observada em alguns pacientes com aterosclerose. O que acontece? A aterosclerose é um processo de acúmulo nas paredes das artérias que, em pessoas suscetíveis, pode se manifestar em tecidos periféricos. Limitações. A presença dessa ruga não é diagnóstico. Muitas pessoas têm a ruga sem doença cardíaca, e nem todos com doença a apresentam. Quando investigar? Se você tem Frank Sign associado a outros fatores, colesterol alto, hipertensão, histórico familiar prematuro, vale conversar com o médico e avaliar exames de risco cardiovascular. 2. Perda de pelos nas pernas. Se você notar que os pelos das suas pernas caíram ou cresceram muito pouco, isso pode ser um sinal de doença arterial periférica, que é quando a circulação nas artérias das pernas está comprometida. Por que isso importa para o coração? A aterosclerose costuma ser sistêmica. Se há obstrução nas artérias das pernas, as coronárias também podem estar afetadas. Limitações. Perda de pelos pode ter outras causas, idade, hormônios, traumatismos, mas quando junto com dor para caminhar ou feridas difíceis de cicatrizar, pede investigação. Quando ir ao médico? Se você sente dor ao caminhar que melhora com descanso ou nota redução de pelos junto com fraqueza nas pernas, agende avaliação vascular. 3. Chantelasmas, pequenas placas amareladas nas pálpebras. Visualmente, eles chamam a atenção, parecendo depósitos gordurosos sobre a pele ao redor dos olhos. Clinicamente, podem indicar um perfil lipídico alterado, colesterol elevado ou dislipidemia. Limitações. Nem todo chantelasma implica doença cardíaca imediata, e algumas pessoas com colesterol controlado também podem ter essas lesões. Quando investigar? Se aparecerem, faça um perfil lipídico e converse com seu médico sobre risco cardiovascular. Uma avaliação simples pode revelar algo que precisa de correção. 4. Arco senil na córnea. Um halo esbranquiçado ou acinzentado ao redor da íris. Em idosos, é frequentemente uma alteração relacionada à idade. No entanto, se observado em pessoas jovens, pode sinalizar níveis muito elevados de colesterol. Limitações. O arco é comum com a idade e nem sempre indica problema. A idade e contexto clínico são fundamentais. Quando investigar? Se aparece cedo na vida, especialmente junto com chantelasmas ou histórico familiar de colesterol muito alto, procure examinar perfil lipídico. 5. Cianose. Pele ou mucosas com coloração azulada ou acinzentada. A cianose é um sinal de baixa oxigenação do sangue na superfície e pode resultar de problemas cardíacos ou pulmonares graves. Por que ocorre? Quando o coração não bombeia adequadamente ou quando há chantes ou doenças pulmonares, a troca de oxigênio fica prejudicada. Limitações. A cor pode ser sutil à luz natural e pode ter causas não cardíacas, por isso, uma avaliação clínica é essencial. Quando procurar? Se você notar lábios, unhas ou pele com tom azulado, especialmente com falta de ar, busque atendimento imediatamente. 6. Úlceras que não cicatrizam nos pés e pernas. Aqui é importante distinguir. Úlceras arteriais tendem a ser localizadas nas bordas dos pés, podem ser dolorosas, ter pouca secreção e sinais de isquemia. Úlceras venosas aparecem mais na região interna da perna, costumam ter mais exudato e são associadas a edema crônico.
Úlceras arteriais sugerem má perfusão, isto é, pouca circulação arterial para nutrir o tecido, e isso tem relação com doença arterial periférica e risco cardiovascular aumentado. Limitações. Nem toda ferida é arterial. Infecções locais, diabetes e outros problemas também provocam úlceras. Quando investigar? Feridas que não melhoram em poucas semanas, com sinais de isquemia ou associadas à dor à elevação, justificam avaliação vascular urgente. 7. Edema nas pernas, tornozelos e pés. Inchaço que aperta a pele e às vezes deixa marca quando você pressiona com o dedo. Esse sinal pode refletir retenção de líquidos por insuficiência cardíaca, insuficiência venosa crônica ou outras causas como efeito colateral de medicações. Por que é importante? Quando o coração não consegue bombear eficientemente, os rins recebem menos fluxo, há retenção de sódio e água e o líquido se acumula nas extremidades. Limitações. Edema isolado pode ser por calor, viagens longas, medicação ou varizes. Quando procurar? Edema persistente, progressivo ou acompanhado de falta de ar merece avaliação cardiológica. Se o inchaço aparece de maneira rápida e associado a desconforto respiratório, procure emergência. Esses 7 sinais são pistas que o corpo dá. Nenhum deles, isoladamente, garante o diagnóstico de uma doença cardíaca, mas combinados com sintomas ou fatores de risco, eles justificam investigação. Se você reconheceu um ou mais desses sinais em si mesmo, faça uma lista, anote quando começou e leve ao médico. E agora, se este conteúdo está sendo útil, curta e compartilhe para alcançar mais pessoas, pode salvar vidas. Agora, passemos ao que você sente. Alguns sinais internos são ainda mais diretos para o coração. Fique atento a estes 7 sintomas. 1. Falta de ar ao esforço. Sentir cansaço respiratório ao subir escadas ou ao caminhar numa velocidade habitual. Mecanismo simples. Quando o coração não consegue aumentar o débito adequadamente durante esforço, os pulmões podem ficar congestionados ou o transporte de oxigênio fica insuficiente e você se cansa mais rápido. Situações a observar. Se antes você fazia caminhada leve e agora precisa parar, é sinal de atenção. Procure avaliação se a dispneia limita seus afazeres diários. 2. Tosse persistente com expectoração branca ou rosada. Essa tosse pode ser um reflexo de congestão pulmonar por insuficiência cardíaca. O fluido nos pulmões pode levar a uma tosse que piora ao deitar. Importante, tosse sem expectoração ou com sangue tem outras causas. Sempre relate o padrão ao médico. Se a tosse vem acompanhada de aumento do cansaço ou dificuldade para respirar, procure avaliação. 2. Tosse persistente com expectoração branca ou rosada. Essa tosse pode ser um reflexo de congestão pulmonar por insuficiência cardíaca. O fluido nos pulmões pode levar a uma tosse que piora ao deitar. Importante, tosse sem expectoração ou com sangue tem outras causas. Sempre relate o padrão ao médico. Se a tosse vem acompanhada de aumento do cansaço ou dificuldade para respirar, procure avaliação. 2. Tosse persistente com expectoração branca ou rosada. Essa tosse pode ser um reflexo de congestão pulmonar por insuficiência cardíaca. O fluido nos pulmões pode levar a uma tosse que piora ao deitar. Importante, tosse sem expectoração ou com sangue tem outras causas. Sempre relate o padrão ao médico. Se a tosse vem acompanhada de aumento do cansaço ou dificuldade para respirar, procure avaliação. 3. Falta de ar ao deitar ou acordar sufocado à noite. Ortopneia e dispneia paroxística noturna. Descrever isto. Ortopneia é a necessidade de apoiar-se em travesseiros extras para dormir. A dispneia paroxística noturna é aquele episódio em que você acorda no meio da noite com sensação de sufocamento e precisa sentar para respirar. Por que acontece? Ao deitar, o retorno venoso aumenta e se o coração não é capaz de lidar com esse volume, o pulmão congestionará. Se isso ocorre com frequência, marque consulta com cardiologista. 4. Fraqueza e cansaço exagerado para atividades simples. A fadiga crônica pode refletir baixa perfusão dos músculos e dos órgãos pela redução da eficiência cardíaca. Não confunda com cansaço por estresse ocasional. Estamos falando de perda de resistência que interfere na vida cotidiana. Se tarefas simples ficaram muito mais difíceis sem causa aparente, investigue. 5. Nictúria, acordar várias vezes à noite para urinar. Pode parecer um sintoma urológico, mas também está ligado à redistribuição de líquidos. Quando você dorme, o líquido acumulado nas pernas retorna para a circulação e os rins eliminam mais urina.
Em pacientes com insuficiência cardíaca, esse padrão é comum. Limitações. Nictúria tem muitas causas, incluindo ingestão de líquidos antes de dormir, diabetes ou problemas prostáticos. Converse com seu médico para diferenciar as causas. 6. Claudicação intermitente. Dor ou desconforto na panturrilha ao caminhar que melhora com descanso. Este é o sinal clássico de doença arterial periférica e indica problemas de circulação nas extremidades, frequentemente associadas à aterosclerose sistêmica. Por que avisos? A presença de claudicação aumenta a probabilidade de doença coronariana coexistir. Quando procurar? Se a dor limita sua marcha e aparece em distâncias cada vez menores, procure avaliação vascular e cardiológica. 7. Dor ou desconforto no peito, talvez o sintoma que mais assusta. Nem toda dor no peito é infarto, mas qualquer dor nova, intensa ou acompanhada de suor frio, náusea, tontura, falta de ar ou irradiação para braço e mandíbula exige avaliação imediata. Dor no peito pode ter causas cardíacas, isquemia, mas também digestivas, musculoesqueléticas ou pulmonares. Regra prática. Se a dor é súbita, intensa ou associada a sinais de má perfusão, procure emergência. Se você reconheceu um ou mais desses sintomas, especialmente combinados entre si ou com os sinais visíveis que descrevemos antes, não adie a busca por avaliação. Pequenas pistas hoje podem prevenir um problema maior amanhã. Agora, vamos ao que realmente pode fazer diferença: prevenção prática e quando buscar exames. Movimente-se. A recomendação geral para a saúde cardiovascular é realizar pelo menos 150 minutos por semana de atividade aeróbia moderada, como caminhar rapidamente. Dividir isso em 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Comece com metas realistas. Se hoje você não se exercita, comece com 10 a 15 minutos diários e aumente progressivamente. Caminhada, bicicleta e natação são exemplos excelentes. Pequenas metas são melhores que nenhuma meta. Pare de fumar. O tabaco acelera a aterosclerose, reduz a capacidade pulmonar e aumenta o risco de arritmias e tromboses. Se você fuma, procure programas de cessação tabágica e apoio médico. Abandonar o cigarro é uma das medidas com maior impacto na redução do risco cardiovascular. Controle o peso. Perder mesmo 5, 10% do peso corporal pode reduzir pressão arterial, melhorar o metabolismo da glicose e diminuir inflamação. Busque uma combinação de dieta equilibrada e atividade física, com metas graduais, não dietas radicais. Adote uma alimentação saudável. Priorize frutas, verduras, legumes, grãos integrais, fibras e gorduras boas, como azeite. Reduza alimentos ultraprocessados, excesso de sal e gorduras saturadas. Trocar refrigerante por água e uma porção extra de vegetais por dia já é uma mudança significativa. Lembre-se, pequenas mudanças sustentáveis valem mais a longo prazo. Fique atento ao histórico familiar. Se há parentes com infarto precoce, colesterol muito alto ou morte súbita na família, informe seu médico. Isso pode justificar um acompanhamento e exames mais precoces. Controle de colesterol, glicemia e pressão. Faça check-ups regulares. Se o médico sugerir exames como perfil lipídico, glicemia de jejum ou HbA1c, realize-os e discuta metas. Exemplo: muitos pacientes ouvem que HbA1c menor que 7% é uma meta. Isso deve ser individualizado pelo médico, conforme idade, comorbidades e risco de hipoglicemia. Da mesma forma, metas de pressão arterial podem variar. O ideal é concordar com seu médico qual alvo é melhor para você. Quando considerar exames adicionais? Em presença de sinais ou sintomas suspeitos, o médico pode solicitar exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, testes de esforço, exames de sangue e, quando indicado, exames de imagem vascular, por exemplo, Doppler arterial das pernas. Não peça exames isolados por conta própria. Discuta com o seu profissional para escolher os mais adequados ao seu quadro. E quando é emergência? Falta de ar súbita intensa, dor no peito nova e persistente, desmaio ou colapso, ou cianose franca são motivos para procurar serviço de emergência imediatamente. Em situações assim, cada minuto conta. Alguns exemplos rápidos para humanizar.
Atendi um paciente de 52 anos que achava que a ruga da orelha era apenas estética. Ao investigar, identificamos fatores de risco não tratados e ajustamos o plano de prevenção, reduzindo seu risco futuro. Em outro caso, uma paciente procurou por inchaço nas pernas e, com exames, descobrimos insuficiência cardíaca em estágio inicial. Com medidas de estilo de vida e acompanhamento, ela recuperou qualidade de vida. Esses exemplos mostram que olhar para as pistas pode mudar o curso. Pequenos detalhes práticos. Verifique sua pressão arterial regularmente, mantenha um registro e compartilhe com seu médico. Faça exames básicos anuais se estiver em risco. E, se tiver feridas nos pés, cuide da higiene, evite andar descalço e procure atendimento precoce. Reforço das diferenças entre úlceras arteriais e venosas. Úlceras arteriais costumam ser localizadas nas extremidades dos pés, podem ser dolorosas, com bordas bem demarcadas e pouco sangramento. Úlceras venosas são geralmente na região medial da perna, associadas a edema e exudato. Essa distinção é importante porque as abordagens e as urgências são diferentes. Para finalizar, um resumo. Esses 7 sinais visíveis, Frank Sign, perda de pelos nas pernas, chantelasmas, arco senil precoce, cianose, úlceras que não cicatrizam e edema nos membros inferiores, junto com os 7 sintomas, falta de ar ao esforço, tosse com expectoração, ortopneia dispneia noturna, fraqueza excessiva, nictúria, claudicação intermitente e dor no peito, formam um conjunto de pistas que você não pode ignorar. Nenhum sinal isolado é sentença, mas a presença de vários deles aumenta a necessidade de investigação. Lembre-se, mudanças de estilo de vida ajudam muito, mas não substituem avaliação e tratamento indicados por um médico. Evite automedicação ou diagnósticos caseiros. Se há dúvida, marque uma consulta e leve todas as suas observações, fotos de lesões, anotações sobre quando os sintomas aparecem e como progridem, ajudam o médico a tomar decisões melhores. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal e veja as playlists que deixei sobre infarto agudo e hipertensão para se aprofundar. Comente de qual cidade você está e se já reparou em algum desses sinais. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Obrigado por assistir. Cuide do seu corpo, porque ele fala, basta ouvir. Eu sou o Dr. André Wambier. Até a próxima.